naqueles dias Neemias estava entristecido. Então ele pergunta para Neemias por que Neemias estava triste. Neemias estava no palácio, servindo o rei, servindo o vinho. Todas as vezes que ele ia servir o vinho, ele tinha que experimentar de tudo que comia ali. O que estava a serviço do rei tinha que comer primeiro, ou seja, experimentar. Porque ele já era chamado para aquilo, era de confiança. E Neemias, naqueles dias, Neemias estava muito triste. Então o rei pergunta para Neemias por que Neemias estava triste. Aleluia. Neemias disse assim: ó rei, eu estou triste porque tacaram fogo nos muros da cidade, não sobrou nada. Eu estou muito triste porque aquela cidade era a cidade dos meus pais, não sobrou nada. Queimaram tudo, né? A cidade antes era todas em volta, tinha muros, né? Eram todas trancadas. Aleluia, glória a Deus. Então, essa cidade não era diferente, ela tinha muros. E ali foram tacados fogo. E Neemias entristeceu e o rei percebeu que Neemias estava muito triste. Só que ali Neemias voltou, né? E foi orar a Deus, né? Foi orar a Deus. E a Bíblia fala que quando ele voltou, né, o rei perguntou para ele o que ele queria, o que ele precisava, né, para ele se alegrar. Ele tinha tudo, ele estava ali, ele tinha trabalho, ele tinha comida, ele poderia experimentar das melhores comidas, comer ali, mas tem hora que a melhor roupa não nos serve, né? Tem hora que a melhor mesa também não nos serve. A Bíblia fala: se nós não tiver Jesus, nós não tem nada. É por isso que no versículo diz, né, na Bíblia fala que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Porque tem hora da nossa vida que a melhor casa não nos serve, a melhor cama, aleluia, não nos dá sono, porque até o nosso sono pertence ao Senhor. Se o Senhor não nos mandar o sono naquele momento, nós não vamos dormir. Se o Senhor não permitir que sentimos fome, também não vamos sentir fome, porque tudo pertence ao Senhor. E Neemias tinha tudo para se alegrar, aleluia, mas ele não estava alegre. No capítulo 6. E a Bíblia fala que quando ele volta, ele pede para aquele rei: ó rei, que o Senhor me deixe eu ir, para me construir a cidade novamente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia fala que, além que ele pediu para que o rei desse ele direito para ele ir até a cidade dos pais, mas que o rei lhe desse carta para ele, para quando ele chegasse lá, ele tivesse acesso, tudo que precisasse para construir, porque não era somente chegar, tinha que construir uma construção dá trabalho, ele sabia, né? A Bíblia fala que Neemias era apenas o copeiro do rei, mas Deus colocou no coração de Neemias de reconstruir. Aleluia, Jesus, né? Então, nós sabemos que para construir é fácil, mas para reconstruir é difícil. Imagina aí, você pegar uma casa do começo, para você construir ela é mais fácil, mas para você pegar ela, tirar os entulhos, tirar o que está quebrado, limpar o terreno, para você reconstruir, é difícil. E ainda vem a parte espiritual, que você fica ali lutando com os inimigos, porque uma vez que o inimigo derrubou, ele vai tentar de novo, né? Aquilo que não foi construído não dá tanto trabalho para você construir, mas aquilo que já foi construído, para que o inimigo derrubou, para você reconstruir de novo, você vai lutar de novo, novamente com o inimigo, para poder tentar. Então Neemias, ele precisou de muita ajuda espiritual, física, e tudo que ele precisou, ele pediu diretamente ao rei. Aleluia. Então Neemias vai, aleluia, para construir aquela cidade. E ali no capítulo 7 vai dizer que Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então Neemias, depois que ele constrói, que foi muito difícil, a Bíblia fala que levantou Sanbalate, Tobias, para tentar impedir Neemias de construir. E a Bíblia fala que todas as vezes que Neemias estava
construindo, que vinha um desses homens, ele falava assim: olha, eu não tenho tempo, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos aqui na presença de Deus, mas sempre tem um Sanbalate e Tobias que se levanta contra a nossa vida para dizer assim: olha, não vai dar certo. Você não vai conseguir, você está só. Sempre vai ter alguém para se levantar, como se levantou na vida de Neemias. Mas Neemias não olhava nem para um nem para outro. Neemias olhava somente para o alvo. E ele dizia assim: olha, eu não posso parar, eu estou construindo uma grande obra. E nessa noite nós estamos aqui também numa grande obra. Ainda que aos olhos humanos não está vendo nada, mas aos olhos espirituais nós estamos como Neemias, reconstruindo uma grande obra. E não podemos parar. Aleluia, a Bíblia fala que Neemias ali, ele lutou. Aleluia, Jesus, ele colocou pessoas guardas para vigiar. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Assim é na casa do Senhor. Não é diferente. Quando eu oro, a irmã vigia. Quando eu estou orando, o irmão vigia. Quando o irmão ora, eu estou vigiando. Porque é espinhoso. É espinhoso, nós temos que estar todo o tempo em vigilância. Aleluia, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Aleluia, quando eu estava orando aqui, no começo eu não estava conseguindo nem louvar direito. Um impedimento tremendo. Eu também para louvar. Um peso, principalmente hoje, nesse dia. Hoje ainda é pior, hoje os demônios estão todos soltos. Hoje o inferno se abriu, foi cedo. E os demônios estão todos soltos para que o povo não ouça a voz de Deus. Né? E o barulho, e as pessoas acomodam, as pessoas não querem ir para a igreja, uns querem por causa do foguete, outros é por causa do barulho, outros é por causa, sempre é por causa de alguma coisa. E com isso, quem está ganhando é o inimigo. Mas só que Neemias foi diferente. Neemias, ele não olhou nem para um lado nem para o outro. E a Bíblia fala que no versículo 7 diz: sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. A primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. Né? A Bíblia fala que quando os muros foram levantados, ele estabeleceu um decreto. Ou seja, ele disse: olha, aqui você vai fazer isso, aqui você fica encarregado nisso, porque ninguém faz a obra de Deus só. E Neemias, ele disse: aqui você vai fazer isso. Primeiro ele estabelece, depois depois que os muros é edificados, ou seja, construídos, porque estavam todos queimados, ele diz: eu levantarei as portas, ou seja, as portas estavam fechadas, agora eu vou levantar. Né? As portas têm que ficar abertas, porque se não estiver aberta, não tem como vir pessoas, né? Tem que estar aberto. Então eu levantarei as portas e foram estabelecidos primeiro na porta o quê? Porteiro, né? Sempre numa porta tem que ter um porteiro. Independente seja comércio, seja igreja, tem que ter. Se a senhora chega no comércio e não encontra uma pessoa na porta para te tratar bem, como que a senhora vai entrar? Né, se informar. Então tem que ter alguém na porta. Então o que ele fez? Primeiro porteiro, depois cantores. Aleluia, porque era um estabelecimento onde ia adorar o Senhor, porque os muros foram levantados. Aleluia. E em terceiro, levitas. Cantor é um, levita é outro. Cantores cantam de tudo. Levita louva ao Senhor, né? Nós somos levitas na casa do Senhor. Versículo 2 diz: eu nomeei Anani, meu irmão. Olha por onde que ele começou. Ele não foi lá fora, não. Ele começou de casa. Ele diz: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus. Então, quem é temente a Deus, você enxerga longe. É verdade. E aí o que ele fez? Esse aqui serve para essa obra. Esse aqui serve. Então ele nomeou, colocou guardas, colocou levitas, colocou cantores ali. E diz assim:
mais fiel do que muitos. Versículo 3, e disse-lhe: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, feche as portas, e vós trancai as portas, e ponha-se guarda nos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Então eles abriram as portas, depois eles entraram para dentro, eu creio, foram adorar o Senhor primeiro, ungir o lugar, santificar o lugar, consagrar, para depois abrir, né? Para depois abrir. E ele deu um decreto para aqueles homens: não abra as portas, né? Ou seja, ainda não é a hora, né? E ele diz: até que se aqueça o sol, e enquanto assistirem ali, fecha as portas. Tem momento da nossa vida que é da mesma forma. Lá no livro de Mateus fala que tem coisa que quando nós pedimos ao Senhor, nós vamos entrar para dentro do quarto, fechar a porta, pedir ao Senhor em secreto, e em secreto Ele ouvirá. Então tem momento de abrir e momento de fechar. Nada fica fechado para sempre. Uma hora vai se abrir, né? É igual lá em Mateus também fala: pedi, dá-se-vos-á. Toda porta que bate, se abre. Uma hora ela vai abrir, não importa quanto tempo. Mas se você insistir, a porta vai abrir. O Senhor fala nessa noite de porta. Aleluia, Jesus. E o versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus 4 diz: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então a cidade era pequena ainda, não tinha muita gente, porque não tinha sobrado nada. A Bíblia fala que os pais dele já eram mortos, e o que eu acho mais lindo é que mesmo as pessoas mortas, Deus ainda cuida. Do servo dele, Ele cuida. A Bíblia fala que os pais de Neemias já estavam mortos, mas quando ele pediu a Deus, Deus concedeu a bênção para ele. Então, mesmo nós mortos, a nossa vida para Deus ainda tem valor, Deus ainda cuida. A Bíblia fala que tem um profeta de Deus que se chama, tem Elias, e o outro sucessor dele é Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu, quando ele foi morto, enterrado, jogaram um outro morto na sepultura dele, enterrou, pois o outro reviveu por causa dos ossos de Eliseu. Então, de Eliseu, mesmo os ossos mortos ainda falam, ainda tem milagre, né? Eliseu foi morto, quando colocaram o outro na sepultura dele, o outro reviveu. Os ossos ainda, né, estavam ali. Aleluia, ou seja, o Espírito Santo de Deus ainda trabalhou nos ossos, né? Como trabalhou na vida de Ezequiel, mandando Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, né? Então não tem nada perdido para Deus. Assim como essa cidade de Neemias estava totalmente destruída, Deus ali levanta Neemias para ir para reconstruir os muros. Aleluia. Eu não sei qual muro nessa noite que se encontra, aleluia, queimado, destruído, fracassado. Talvez seja enfermidade, seja qual for o problema, mas Deus tem a solução para este problema. Não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Grande é a fúria do inimigo, mas maior é o Deus que está conosco. A Bíblia fala: maior é o que está conosco que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. Neemias não temeu, Neemias deixou tudo. Neemias foi ao encontro para a reconstrução daquele muro. A Bíblia diz que foram muitos que se levantaram contra Neemias. Aleluia, mas Neemias olhava assim para aqueles homens, para aqueles inimigos, e dizia assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra. Quando vinha um fazer fofoca, ele falava assim: ó, não quero escutar não, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso escutar, não posso te dar ouvido não. Eu estou numa grande obra, não posso parar. E a Bíblia fala que esses muros foram reconstruídos em 50 dias. Neemias juntou o povo, os homens ali,
e juntou todos ali, você faz isso, outro faça aquilo, ou você é pedreiro, que você é ajudante, que você põe a água, que você põe a pedra, e juntou. E em 50 dias, aquela cidade estava reconstruída. Aleluia, Jesus. Então, a cidade estava acabada, não tinha mais nada. Então, a Bíblia fala que a cidade era pequena e o povo era pouco. Mas não importa com quantidade, porque Deus quer qualidade. Não importa se tem 1 ou 2 ou 3. Se Deus quer reconstruir, Ele vai reconstruir. Aleluia, Jesus. Porque Deus é fiel. Deus, Ele é maravilhoso para com as nossas vidas. A Bíblia fala que a cidade ela era larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela. E ainda as casas ainda não estavam edificadas, ou seja, ainda não tinha moradores, né? A casa não estava edificada porque ainda não tinha moradores, as pessoas ainda viriam, né? Porque essas pessoas estavam em cativeiro, as pessoas estavam presas, porque aqui no versículo 5 vai dizer: então meu Deus me impôs no coração que ajuntasse nobres e os magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que o rei Nabucodonosor tinha levado. Então aquele povo que restou estavam todos em cativeiro. Então Deus, quando Deus enviou Neemias para reconstruir aquela cidade, Deus sabia que naquela cidade não tinha ninguém mais. Mas Ele sabia que assim que aquela cidade estivesse pronta, Ele ia trazer de volta aqueles que estavam nas garras do inimigo. Deus ia trazer de volta aqueles que estavam em cativeiro. Porque aos olhos humanos ali não tinha mais nada, irmã Lúcia. Aquela cidade estava totalmente destruída. Mas quando a cidade foi reconstruída, foram aparecendo o povo. O povo foi chegando porque eles tinham um lugar para ficar. Já tinha um lugar para adorar a Deus. Se tinha um lugar para adorar a Deus, se Deus fez tão grande coisa na vida de Neemias, o que Deus não poderia fazer na vida daquele povo? Será que Deus deu uma cidade novamente reconstruída para Neemias? Será que Deus também não poderia dar casa para cada um? Claro que podia. Então aquele povo começou a vir, e Neemias começou a colocar ali no livro ali aquele povo, quantos já tinham morrido, os que ainda estavam vivos e que foram levados cativeiro. Muitos fugiram, outros morreram, mas ali no livro estava tudo escrito, como no livro lá no céu também está. Às vezes nós olhamos nessa rua aqui e nós falamos assim: não tem ninguém para vir nessa igreja. Mas Deus sabe que lá no livro tem alguém que precisa vir para cá. Tem alguém que precisa aceitar Jesus, ainda que ele não fica, mas ele precisa ter um encontro com o Senhor. Não importa depois daqui para onde ele vai, mas que ele vai para a presença de Deus, ele vai. E o mais importante, ele está com o nome escrito lá no céu. E aí a Bíblia fala que depois daqui, aí que é o mesmo capítulo ainda do livro de Neemias, aí foi chegando gente da Babilônia, e é grande a genealogia, era muita gente. Você olha assim e fala assim: ó, a cidade que estava parada, acabada, mas depois que Neemias foi reconstruir a cidade, não sabe de onde veio tanta gente. O povo estava espalhado, né? O povo estava todo espalhado, mas através daquele benefício que Neemias fez, usado por Deus, que quando ele estava com o coração triste, ali já era o Espírito Santo que estava colocando água no coração dele. E muitas vezes não entendemos, porque tem dia que sentimos vontade de chorar, tem dia que não sentimos vontade nem de sair de casa, tem dia que não queremos comer. Ali já é Deus trabalhando dentro de nós. E nós muitas vezes não entendemos porque às vezes não sentimos fome, não sentimos, não tem sono. Eu aprendi que quando eu perco o sono, é o Espírito Santo dizendo que eu não preciso dormir agora, mas que Ele tem algo para fazer na minha vida, ou talvez na vida de outra pessoa que está mais precisando do que eu. E ali, de repente, quando eu perco o sono, eu vou adorar o Senhor, porque eu falo: Deus está querendo dar um livramento para alguém, ou talvez seja até para a minha casa mesmo, para a minha família. Então, eu aprendi dessa maneira. Quando eu estou sem fome, eu sinto também que
Deus hoje não quer que eu coma, hoje Ele quer que eu jejum, Ele tem alguma obra. Então, aí tem pessoas, não estou com fome.